Gente, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês respirem fundo, porque o capítulo final de Domênica Monteiro tem morte, tem traição e tem uma queda de barranco e tem um finalzão que mistura choro com alívio, de um jeito que eu nem sei mais o que eu sinto. Então, se preparem. O episódio começa pesado, sem avisar, do jeito que essa novela gosta. A Domênica confessa a Adris que a violação de Max teve consequências. Ela está grávida. E aí vem aquela cena que ninguém pediu, mas que todos precisávamos. Luiz Fernando ouviu tudo escondido, sem que ela soubesse. Ele ouve, processa, então faz o que o homem bom de verdade faz. Vai até ela, pede perdão por ter duvidado e a abraça, com aquela força de quem está segurando junto uma coisa que está prestes a desabar. E diz que vai estar lá, que aquele filho do Max, do agressor, não tem culpa de nada, que ele quer ser o pai dessa criança. A Domênica olha para ele com aqueles olhos de quem já foi destruída, tanto que não sabe mais se pode confiar. Ela diz que sonhou a vida toda em ser mãe, que não suportaria se ele pedisse que ela interrompesse a gravidez. Luiz Fernando responde que conta com ele, que ela e esse bebê são vítimas e que ele quer criá-lo com amor. E ela diz sim, e os dois se abraçam, e eu precisei pausar o vídeo por uns 2 minutos. Luiz Fernando sendo o padrão que ninguém consegue encontrar na vida real. Ele não hesitou, não condicionou, só amou. Alguém aí encontrou esse homem no mundo real? Perguntando para uma amiga. Enquanto o casal principal tem seu momento lindo, do outro lado do enredo, Pedro e Prudêncio descobrem que Genaro, esse senhor que ficou o tempo todo na novela com cara de homem honesto, esteve roubando a Domênica por anos. Isso não é uma traição qualquer, isso é um crime de longa data, executado com paciência de quem não tem vergonha nenhuma. E tem mais! Foi ele quem queimou a colheita do Luiz Fernando, aquela cena que deixou tanta gente furiosa lá atrás. Era o Genaro, o homem de confiança, o padrinho, que estava sempre por perto com cara de preocupado, enquanto era ele mesmo o causador. Pedro liga para a Domênica e conta tudo. Ela fica chocada. Ela pede que vão deter o Genaro imediatamente, mas os rumores chegam rápido e Osvaldo, fiel escudeiro da maldade, corre para avisar o Genaro antes que a polícia chegue. Genaro, em vez de correr, decide se vingar de Pedro e Prudêncio, porque quando o bandido está encurralado, ele não recua. Isso é o Genaro, um homem que prefere destruir outros do que assumir o que fez. Chiara foi descoberta como assassina de Max. Quando a vilã é encurralada, ela não se entrega pacificamente, ela entra em modo destruição total. Ela aparece, golpeia o Andres na cabeça e o deixa desacordado no chão, depois aponta para Pilar, a própria mãe, e a ameaça, se gritar, quebra o crânio do namorado dela. Pilar, com toda a dignidade de uma mãe que ainda ama a filha, mesmo vendo o monstro em que ela se tornou, tenta negociar. Pede que ela se entregue. A Chiara quer dinheiro para fugir. Pilar dá o que tem na bolsa e a Chiara diz que não é o suficiente e exige mais, inclusive os pertencentes de valor. A Pilar obedece porque o amor da mãe
mesmo diante da maldade do próprio filho, é irracional e bonito e doloroso ao mesmo tempo. Essa cena me fez sentir pena da Pilar, de um jeito que ela não esperava. E essa aqui foi o que me pegou de surpresa. O Oswaldo leva Pedro até o campus do cultivo, uma armadilha. Genaro está escondido, pronto para matar o Pedro. E aí, o que a Mercedes fez? Mercedes, que estava indo pedir perdão a Domênica, arrependida de ter acreditado nas mentiras da Chiara. Ela vê Pedro, ele pede que ela se afaste, ela não vai embora. Quando Genaro aperta o gatilho e Mercedes se coloca na frente, leva o tiro. O Pedro grita, Genaro se aproxima, assustado com o que fez, mas ainda tenta atirar em Pedro. Prudêncio aparece e dá um machetaço no braço do Genaro, que cai no chão gritando. A Domênica chega e vê a cena, olha para Genaro nos olhos e grita tudo que ele fez, inclusive que sabe que ele matou o Cosme, de uma bofetada nele. Ela dá uma bofetada nele e Genaro no chão com dor repete que a ama, que sempre a amou. Perdeu tudo por ela. E a Domênica vira as costas, porque o amor obsessivo que destrói não merece resposta, merece silêncio. A Mercedes levou uma bala que era para Pedro, uma mulher que errou muito durante a novela, mas no final fez o ato mais puro de amor que existe, proteger alguém com o próprio corpo. E eu não estava preparada para ver essa cena. O Luiz Fernando está indo atrás da Chiara e os dois se encontram na fazenda. Ela aponta uma arma para ele e ele levanta as mãos. Começa uma das conversas mais intensas do episódio todo. A Chiara diz que podiam ter sido felizes. Luiz Fernando responde que mesmo sem a Domênica, ele jamais se apaixonaria por ela. E essa resposta é cruel, verdadeira e necessária. E a Chiara não sabe lidar com nenhuma das três coisas. Ela faz ele se ajoelhar, aponta a arma na cabeça dele e aí pergunta: Você quer saber mesmo quem matou seu filho? E ela revela: Foi ela. Ela estava dirigindo o carro que atropelou a cunhada do Luiz Fernando, que carregava o bebê. Luiz Fernando explode, dá um golpe na mão dela, tira a arma, os dois brigam, Chiara se defende, surpreendentemente, chuta bem, bate com a pistola na cabeça dele, consegue escapar. Luiz Fernando fica no chão atordoado e recebe a ligação da Domênica, avisando sobre Mercedes. E aí ele tem que escolher entre perseguir a Chiara ou ir até a mãe. E ele escolhe a mãe. E essa escolha vai mudar tudo. Chiara revelando que matou o bebê com frieza de quem faz isso com um triunfo final de conversa. E esse é o nível da maldade da Chiara. Ela está completamente louca. Luiz Fernando chega correndo até a mãe. O Pedro explica a situação. Luiz Fernando examina a ferida e chora. Ele sabe que não tem mais o que fazer. A bala no estômago é grave demais. Mercedes, com os olhos fechando devagar, conta que Domênica perdoou. Pede perdão ao filho por tudo que fez. Diz que só quer ver ele feliz com o bebê que vem. Luiz Fernando beija a mão dela sem conseguir falar. E então Mercedes vai embora. Pedro entra em colapso, grita que foi culpa dele. Luiz Fernando o abraça e diz que a mãe o protegeu porque o amava. Prudêncio abraça os dois e os três choram juntos, num abraço de homens que perderam a própria mãe. E essa cena não tem um musical para isso, não tem um close em câmera lenta, forçado.
é só dor, dor real. E é isso faz ela ser ainda mais devastadora. A Mercedes não era uma personagem fácil de amar. Ela errou muito, dificultou a vida da Domênica por toda a novela, mas ela morreu se redimindo, salvando o inocente, pedindo perdão. Em São Felipe, Roberto e Gina vão prender Omar antes que a ordem de detenção seja oficializada, porque o bandido esperto foge quando vê a papelada chegando. Omar tenta escapar por outra saída, mas a Gina o descobre. Omar acerta Roberto, parece que vai dar errado, mas então a Gina, que se criou com 4 irmãos, lembram disso? Aplica um golpe certeiro que derruba Omar no chão. Roberto chega, olha para ela com aquele brilho de quem está apaixonado e diz que ela é uma heroína. Então ele rouba um beijo, ela corresponde e os dois se olham apaixonados enquanto Omar está furioso no chão. Gina nocauteando o vilão e conquistando o moço no mesmo movimento. Que eficiência! A Domênica encontra Rosita na estrada, desesperada. Chiara entra no Penon e a Domênica, que poderia ficar longe, que já passou por tanta coisa, decide ir atrás da prima. Porque ela é assim, ela não abandona, nem que a destrua. As duas se encontram no topo. Chiara aponta a arma e a Domênica diz que já não tem para onde fugir. Revela que está grávida e Chiara, que perdeu tudo, aponta a arma para a barriga da prima. Luiz Fernando chega a cavalo e vê a cena de longe. Corre, mas não chega a tempo de fazer nada. Chiara aperta o gatilho e a arma não dispara. O Andrés tinha dito que estava com o cano entupido e só sai fumaça do carro. A Domênica aproveita e as duas brigam na beira do barranco. Chiara está prestes a cair. A Domênica segura a mão dela, pede que se agarre e diz que não vai soltar, que vão subir juntas. A Chiara olha para a Domênica, que está tentando salvá-la, e solta a mão por escolha. E ela cai. A Domênica grita desesperada, Luiz Fernando a abraça e os dois ficam ali na beira do abismo, enquanto olham para Chiara, que ela escolheu seu próprio destino. E a Domênica tenta salvar a prima, que tentou matar ela segundos antes. Isso não é ingenuidade, isso é caráter. Chiara soltou a mão porque preferiu cair a ser salva. E aí vem o golpe mais cruel do episódio. A Domênica sente a dor, olha para baixo e está sangrando. Ela grita que o bebê está morrendo. Luiz Fernando a abraça, diz que sente muito e os dois choram juntos. No topo, com o corpo da Chiara lá embaixo e um filho que não vai nascer. No hospital, a Domênica acorda e pergunta pelo bebê. Luiz Fernando, com os olhos vermelhos, responde apenas que sente muito, que a Domênica chora muito, com aquela dor silenciosa de quem perdeu sua possibilidade, não só uma vida. Mas Luiz Fernando jura que não vai embora, que vai ficar, que juntos vão superar e dá um beijo nela. E ela aos poucos respira. E na fazenda, Luiz Fernando, o velório da Mercedes, reúne todo mundo. Pedro chora sem parar, carregando a culpa de quem recebeu a proteção sem pedir. Nieves o abraça e diz algo muito bonito. Perdão, chegou tarde, mas chegou. A Mercedes foi embora em paz. Prudêncio
chega e Pedro o abraça. Simão e Pedro se reconciliam. Neves e Adelaide se perdoam. Depois das brigas que duraram vários episódios, as duas se abraçam e decidem virar amigas, agora que cada uma tem seu par. Nicolassa faz as pazes com a memória de Mercedes em voz alta, perto do caixão. Luiz Fernando e Domênica chegam de preto de mãos dadas. Ele beija o caixão da mãe. Agradece a tudo, diz que a mãe amou demais, por isso errou muito, mas que foi embora reconciliada com a vida. A Domênica fica do lado dele, não precisa dizer nada, só está lá. Às vezes o amor é isso, presença sem explicação. E o velório virou uma cena de reconciliação. Osvaldo chega em casa desesperado, conta que foi cúmplice de Genaro, que não sabia que queria matar Pedro, mas levou ele até a armadilha. Mesmo assim, a mãe, Hermínia, com aquele amor puro de quem conhece o filho mesmo do que ele mesmo diz, vai levá-lo à polícia. Osvaldo implora, chora, diz que ela é sua mãe. Hermínia responde que por isso mesmo não pode solopar e tentou criá-lo como homem de bem. E aí, Gabriel, o pai, faz algo inesperado, diz que vai junto, que ele também tem culpas. Eles são interrogados pela polícia e confessam o assassinato de Cosme. Diz que o único que lamenta é a morte dele, porque eles o amavam. Que declaração de amor, mais torta e honesta ao mesmo tempo. Osvaldo é levado pela polícia enquanto a família se despede. Lalo abraça o irmão e promete se portar bem. Chiara sobreviveu à queda, mas ficou paralítica. E Domênica, porque Domênica é o tipo de pessoa que a gente não merece, vai visitá-la na cidade. Chiara recebe ela com raiva e diz que Domênica tem culpa de tudo, que ela ganhou, que conseguiu atormentá-los com a morte do bebê. Domênica então diz que algo que muda tudo. O bebê que ela carregava não era de Luiz Fernando, era de Max, do agressor. Chiara grita que é mentira, que Domênica quer que ela se sinta como perdeu. Mas a Domênica responde com calma, ela nunca esteve em guerra. Isso foi uma batalha que Chiara travou sozinha contra o próprio ego. E antes de ir embora, a Domênica diz que vai continuar dando a Chiara o que ela sempre odiou, com paixão. Chiara grita, ordenando que não vá. Domênica vai embora em silêncio. O Genaro acorda no hospital, o abraço. Genaro acorda no hospital, o braço foi amputado, ele olha para o lado, vê o espaço vazio onde o braço estava. A importância de um homem que construiu sua vida em torno do controle do poder, agora mutilado pelas próprias ações. O Nieves aparece, Genaro pergunta imediatamente por Domênica. Se ela vai vir, se ela mandou algum recado. Nieves diz que não e diz que veio apenas se despedir e perdoar, que não vai ao presídio, não vai mais vê-lo. Genaro implora, pede foto da Domênica, o perfume, um fio de cabelo, como se isso resolvesse algo. Ela vai embora, Genaro chora sozinho, pedindo por um nome que nunca foi dele. Esse personagem foi horrível, mas essa cena é triste de um jeito que te pega. O Genaro pedindo o fio de cabelo da Domênica como se fosse uma relíquia sagrada. Isso não é amor, é obsessão. E aí tem um salto no tempo de 6 anos.
E que salto! Pedro, aquele menino que começou a novela sem rumo, sem família, sem direção, é agora o novo governador de Santa Teresa. Ele carrega a filha no colo enquanto faz plano de governador, focado no campo. Pedro Ximenes, governador, quem diria? E Maria formou em medicina. Ela estava fazendo serviço social na clínica do Luiz Fernando. Oswaldo saiu da prisão antes do prazo por bom comportamento, com o apoio do Pedro e Luiz Fernando, os mesmos que ele tentou prejudicar. Lalo apresenta Rosita, filha de Bartolo, como namorada do Oswaldo. Bartolo entra em pânico e diz que para se chamar de cunhado vai precisar esperar uns 50 anos. Então começa a dança, dizendo que Luiz Fernando deixou a perna como nova. É uma cena cômica num episódio cheio de peso e funciona. A Domênica e Luiz Fernando têm uma filha chamada Fernanda. A menina olha as fotos da primeira comunhão de Rosita e pergunta se ela também vai ter aquela festa de branco. Luiz Fernando diz que sim, que ela vai ser linda e a criança vai embora de mãos dadas com a Diana para se arrumar. Domênica olha para Luiz Fernando e diz que não pensou que podia ser mais feliz, mas ao ver a filha se sente completamente. E ele responde que agora também é o pai de várias crianças da casa. Todos querem ver o médico como ele. Então a Domênica lembra de como era pequena. A mãe a abraçava e dizia que um dia ela teria o melhor marido do mundo e a família mais linda. Ela olha para o Luiz Fernando, a promessa da mãe se cumpriu. E ele chama pelo nome completo, Domênica Monteiro, e dão um beijo. Livres e felizes, sem os fantasmas que tantos tentaram destruí-los. A Domênica Monteiro é uma daquelas novelas que você assiste uma vez e fica com a cabeça. Domênica aprendeu que o amor não precisa ser conquistado. O que vocês acharam do final de Domênica Monteiro? Comentem abaixo. E ative o sininho de notificações para acompanhar o canal. E não esqueça de se inscrever. Um forte abraço para todos e até a próxima!